Como foi que o seu irmão te traiu? Meu irmão sempre foi o filho de ouro, até descobrir que nossos pais estavam mentindo sobre mim. Então ele me deu provas, e juntos, destruímos o caso legal deles. Antes da história começar, já vou te pedir uma força, estamos correndo atrás da meta de 1000 inscritos no canal. Se você gosta de histórias intensas como essa, se inscreve aí e vem fazer parte da nossa comunidade. Desde criança, meu maior sonho era ser como Leonardo, porque tudo o que eu queria era o amor dos meus pais. Enquanto outras crianças corriam no quintal ou brincavam com carrinhos, eu estava em casa esfregando cada canto do chão, tentando deixar tudo impecável. Eu me esforçava até para decifrar o sistema de arquivos caseiro da minha mãe, querendo ajudá-la. Mas, não importava o que eu fizesse, o resultado era sempre o mesmo, eles chegavam e elogiavam o Leonardo, nunca a mim. Uau, Leonardo, estamos tão orgulhosos de você por motivar o Lucas a fazer isso. E então ele ganhava presentes, passeios, doces, enquanto eu recebia broncas por não ter feito mais. Aquela frase da série BoJack Horseman ecoava dentro de mim, quando você diz a alguém que ele é ruim por tempo suficiente, ele começa a acreditar. Pois é, eu já acreditava. Não só que eu era ruim, mas que o Leonardo tinha algo que eu jamais teria, e que eu precisava me provar para ele. No ensino médio, quando conquistei uma bolsa para uma faculdade próxima, eu fiquei em êxtase. Era como se estivesse voando. Corri escada abaixo para contar a novidade ao Leonardo e aos meus pais. Mas, em vez de abraços ou orgulho, ou ao menos um simples parabéns, eles me olharam furiosos. Juro que parecia que fumaça ia sair das orelhas do Leonardo. Fiquei em silêncio, e a sala explodiu. Você tá de brincadeira, meu pai rugiu, os punhos cerrados ao lado do corpo. Como você pôde fazer isso com a gente? Minha mãe completou, lágrimas nos olhos. Enquanto isso, Leonardo apenas me encarava com os braços cruzados, como se pudesse me matar com o olhar. Acontece que ele também tinha se candidatado para a mesma bolsa. Como eu fui o escolhido, meus pais realmente acreditaram que eu havia roubado a chance dele. Discretamente, enxuguei as lágrimas para que eles não percebessem o quanto eu estava arrasado. Os gritos continuaram, então subi para o quarto. Deixei a porta entreaberta e ouvi a conversa. Em uníssono, decidiram que eu só podia ter plagiado ou trapaceado, não havia outra explicação para eu ter conseguido e o Leonardo não. Nós não criamos trapaceiros nesta casa. A raiva na voz do meu pai era tanta que me deu medo. Logo depois, eles começaram a cochichar, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Tentei dormir cedo, embora o peso da culpa não me deixasse pregar os olhos. Meus pensamentos vagavam entre as horas que passei estudando e as noites em que o Leonardo apenas festejava. Eu me culpava por não ter feito mais, por não ter ajudado ele a se concentrar, por não ter tomado decisões por ele. Eu me sentia o pior irmão do mundo. Me arrependi até de ter me inscrito. Alguns dias depois, ainda sob o tratamento de silêncio em casa, fui chamado pela orientadora da escola. Assim que entrei, ela me disse que sentia vergonha de mim, que se arrependia de ter me ajudado. Eu, sem entender, já comecei a chorar. Então ela explicou. A faculdade havia recebido uma denúncia formal de plágio, com capturas de tela de documentos comprovando que meu trabalho era de outra pessoa. O mundo girou. O coração batia tão forte que eu só ouvia o sangue nas têmporas. Eu era um servo congelado nos faróis de um carro. A orientadora me olhou com desprezo. Suspirei e saí da sala. Eu estava acabado. Sim, sentia culpa, mas ainda assim sabia que havia conquistado aquela chance com meu esforço. Foi quando recebi a notificação no celular, uma mensagem do meu pai dizendo para eu não voltar para casa. Legal. Caminhei até a casa do meu padrinho, Jaime, entre a vergonha e a raiva. Eu esperava receber algum apoio, mas quando Jaime abriu a porta, sorriu para mim com tanta sinceridade que meu coração quase desmoronou. Foi o primeiro sorriso genuíno que eu recebi em anos. Não aguentei. Chorei em seu ombro. Ele me levou para dentro, e contei tudo, meus pais, Leonardo, a faculdade. Jaime não disse muito, só acenava com a cabeça. Eu já estava feliz só por alguém me ouvir. Estava tão exausto que logo adormeci. Acordei no meio da noite, a casa em silêncio. Meu celular estava sem bateria, então subi para pegar o telefone do Jaime emprestado. O aparelho desbloqueou automaticamente e vi que ele tinha mensagens dos meus pais. Como qualquer adolescente curioso de 17 anos, eu li a conversa. Antes de eu chegar, Jaime não sabia nada. Meus pais haviam mentido, dizendo que eu só estava passando por uma fase difícil. Mas, depois de eu contar a verdade, percebi pela troca de mensagens que ele estava furioso com eles, seus textos eram duros, nada amigáveis. Continuei lendo e, pela primeira vez na vida, senti um sorriso nascer no meu rosto, alguém, enfim, estava me defendendo. E aquilo era só o começo. No dia seguinte, Jaime preparou o café da manhã como se nada tivesse acontecido, mas havia um brilho decidido em seus olhos. Lucas, acho que sei o que aconteceu com sua bolsa de estudos, disse, servindo panquecas. E nós vamos resolver isso. Quase engasguei com o suco de laranja. Como? Primeiro, liguei para um amigo do setor de admissões de Hampton. Eles vão reavaliar a denúncia de plágio. Mas o mais importante, ele se sentou em frente a mim. Precisamos falar sobre o verdadeiro problema aqui, seus pais e o Leonardo.
Foi então que Jaime me revelou algo que mudaria tudo. Ele observava essa dinâmica familiar há anos, cada vez mais preocupado. Tentará conversar com meus pais, mas sempre era ignorado. O que eles fazem não é normal, Lucas. Não é culpa sua. Você não merece isso. Eu chorei de novo, vergonhoso, eu sei. Mas ele continuou. E tem mais. Hoje cedo, o Leonardo me ligou. Disse que precisava conversar comigo sobre você. Quer se encontrar no café do centro, ao meio-dia. Um arrepio percorreu minha espinha. Leonardo nunca tinha procurado Jaime antes. O que ele estaria planejando? Jaime perguntou se eu achava que ele devia ir. Parte de mim queria fugir para sempre, nunca mais encarar minha família. Mas outra parte, aquela que enfim tinha alguém para defendê-la, queria respostas. Sim, respondi. Mas eu vou junto. Jaime assentiu. Tudo bem. Mas lembre-se, Lucas, o ciclo com sua família vai acabar, de um jeito ou de outro. Naquele momento, eu não fazia ideia de quão certo ele estava. Nem de como tudo iria se desenrolar. Leonardo não iria sozinho ao café, e o que descobriríamos lá abalaria os alicerces da nossa família. Olhando em retrospecto, percebo que estar ali, na cozinha do Jaime, foi um ponto de virada. Passei anos aceitando os abusos como se fossem normais, até merecidos. Mas a crença inabalável de Jaime em mim me fez questionar tudo aquilo. Existe algo poderoso em ter alguém no seu canto depois de tanto tempo sozinho. Enquanto nos preparávamos para o encontro com Leonardo, eu me perguntava, o que meu irmão queria? Um pedido de desculpas? Uma ameaça? Imaginei vários cenários, mas nenhum me preparou para o que realmente aconteceu. A bolsa de estudos era apenas a ponta de um iceberg profundo e sombrio, que vinha se formando por anos nas entranhas da nossa família. Aprendi que, às vezes, a verdade mais difícil de aceitar não é a traição dos outros, mas o tempo que você permitiu ser diminuído. Aquele dia no café mudaria tudo, não apenas sobre a bolsa, mas sobre quem eu era e meu lugar no mundo. Jaime não me ofereceu apenas abrigo naquela noite chuvosa. Ele me deu algo que eu nunca tinha tido, coragem. Cheguei ao café 15 minutos antes e me sentei em um canto de onde podia ver Leonardo entrar, sem ser notado de imediato. Jaime ficou perto da porta, tomando um café como se fosse apenas um encontro casual, e não a conversa mais estressante da minha vida. Minhas mãos tremiam sem parar. Não via Leonardo desde o jantar em que tudo explodira. Mantive o capuz do moletom e fingi estar concentrado no laptop. Leonardo chegou pontualmente ao meio-dia. Sempre rigoroso com seus horários, exceto quando eram os dos outros. Ele escaneou o local, encontrou Jaime e foi até ele com uma energia estranha, nervosa. Não era o Leonardo confiante de sempre. Valeu por vir, disse, inquieto, olhando em volta como se tivesse medo de ser visto. Eu não ouvia tudo, mas observava cada expressão dele. Estava preocupado, apreensivo, nada da arrogância de sempre. Depois de uns 10 minutos, Jaime se levantou para ir ao banheiro. No caminho, deixou cair um guardanapo na minha mesa. Ele quer falar com você. Diz que é importante. Sua escolha. Meu coração disparou. Respirei fundo, fechei o laptop e caminhei até a mesa de Leonardo. Seus olhos se arregalaram. Lucas. Que diabos? Jaime disse que você queria falar comigo, respondi, sentando-me em frente a ele. Então fala. Leonardo olhou ao redor, depois se inclinou para a frente. Você precisa largar isso de uma vez. Só admite que trapaceou, pede desculpas para a mamãe e o papai, e segue em frente. Olhei sério para ele. É por isso que você queria me encontrar? Para me mandar confessar uma coisa que eu não fiz. Ele baixou a voz. Olha, eu sei que você acha que está sendo injustiçado, mas é melhor assim. Hampton sempre foi o meu plano, você sabia. Seu plano? Eu nem sabia que você tinha se inscrito, até depois de eu já ter passado. O rosto de Leonardo ficou vermelho. Isso não é verdade. Eu falei desde o primeiro ano que ia aplicar para Hampton. Pensei, tentando lembrar, talvez ele tivesse comentado em algum jantar de família ao qual eu não fora chamado, ou enquanto eu estudava sozinho no quarto. Mas não, percebi, aquilo era só mais um exemplo do universo girando em torno do Leonardo. Eu supostamente deveria adivinhar seus planos e moldar os meus em torno deles. Eu ralei por essa bolsa, disse com a voz baixa, mas firme. Eu conquistei com meu próprio esforço. E alguém provavelmente já. Alguém enviou provas falsas para tirarem minha bolsa de mim. Os olhos do Leonardo desviaram na hora. Bingo. Foi você, não foi, pressionei. Não exatamente, murmurou. O pai ajudou. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Eu já suspeitava, mas ouvir isso confirmado era diferente. O meu próprio pai tinha sabotado meu futuro. Jaime voltou do banheiro, sentou-se ao meu lado e pousou uma mão firme e protetora no meu ombro. Essa conversa de família agora me inclui, disse com firmeza. E estou muito interessado no que você acabou de revelar para o Lucas sobre o envolvimento do seu pai nessa acusação de plágio. O rosto de Leonardo empalideceu. Eu não, quer dizer. Vou ser muito claro, interrompeu Jaime. O que seus pais fizeram, e do qual você participou, é errado em vários níveis.
É abuso emocional, fraude acadêmica e, potencialmente, crime. Crime? Ah, por favor, é só coisa de família, tentou minimizar Leonardo, nervoso. Falsificar provas para revogar uma bolsa cruza várias linhas, respondeu Jaime com a sobrancelha erguida. Observei meu irmão se contorcer, desconfortável, como uma criança flagrada roubando biscoitos, não o filho dourado que nunca errava. O que exatamente o pai fez? Perguntei. Leonardo suspirou, esvaziado. Ele pegou alguns dos seus trabalhos antigos do computador da família e procurou versões parecidas online. Depois alterou datas e criou capturas de tela falsas. O aperto da mão de Jaime em meu ombro ficou mais forte. E sua mãe? Também estava envolvida? Ela sabia de tudo, admitiu Leonardo. Mas foi o pai quem fez, de fato. Fiquei entorpecido. Passei anos me culpando por não ser bom o bastante, me esforçando para conquistar o amor dele sendo perfeito, enquanto, o tempo todo, eles trabalhavam contra mim. Por quê? Perguntei, com a voz embargada. Por que vocês fizeram isso comigo? Pela primeira vez, vi vergonha real no rosto de Leonardo. Não a contrição falsa que ele usava para se safar, mas culpa de verdade. Não era para ter chegado tão longe. Quando você ganhou a bolsa, em vez de mim, o pai ficou furioso. Disse que você só podia ter trapaceado. Eu só fui junto. Eu sempre vou junto. Junto com o quê, exatamente? Perguntou Jaime. Leonardo desviou o olhar, mexendo nas mãos. Com a coisa do Lucas. A coisa do Lucas, repeti. Você sabe, murmurou. O jeito que eles sempre te tratam diferente. Jaime se inclinou para a frente. Leonardo, preciso que seja completamente honesto. Esse padrão de favoritismo e sabotagem acontece desde sempre? Leonardo assentiu devagar. Desde pequenos. Nem sei por que começou. No início, eu achava legal ganhar coisas extras, mas depois ficou estranho. Estranho como? Perguntei. Eles me mandavam observar o que você fazia. Se estudava demais ou tirava notas boas, arrumavam jeitos de te distrair, davam tarefas de última hora, escondiam seu material de estudo. Às vezes até seu dever de casa. Cada palavra era como uma lâmina. Todas aquelas vezes em que meu livro sumia, todas aquelas faxinas urgentes na véspera das provas, não tinham sido azar ou desorganização minha. Eles me recompensavam quando eu tirava notas melhores que as suas, continuou Leonardo, sem encarar meus olhos. Mas se você me superava, eles te puniam por me fazer parecer mal. Meu Deus, murmurou Jaime. Eu não entendia quando éramos crianças, disse Leonardo. Mas no ensino fundamental percebi. E aí já era só, o jeito que as coisas eram. E você nunca pensou em, sei lá, me contar? Perguntei, com a raiva cortando o choque. Uma vez, quando tínhamos 14 anos. Eu falei para a mamãe que não era justo como tratavam você. Ela surtou. Disse que eu era ingrato, que estavam apenas nos preparando para o mundo real. Preparando como? Exigi. Leonardo parecia confuso. Algo sobre só poder haver um vencedor na vida. Por isso treinavam a mim para vencer, e a você, para perder. Jaime fez um som de repulsa. Isso é doentio. E por que você tá me contando isso agora? Perguntei. Depois de todos esses anos assistindo eles me destruírem, por que essa súbita crise de consciência? Leonardo se mexeu desconfortável. Essa história da bolsa passou dos limites. Quando te expulsaram de casa, eu não sabia que iam chegar a isso. E quando ouvi que você estava na casa do Jaime, papai e mamãe começaram a falar coisas estranhas. Que você estava morto para a família. Que precisávamos cortar o câncer. O jeito casual como ele repetiu aquelas palavras gelou meu sangue. Eles estão planejando me deserdar de vez, percebi em voz alta. Leonardo assentiu. Eles vão se reunir com um advogado amanhã para te tirar do testamento. A mamãe até cogitou trocar legalmente meu sobrenome para o de solteira dela, para não termos mais nada em comum. Isso é insano, disse Jaime, já pegando o celular. Estou documentando tudo o que você está dizendo. Não, Leonardo ficou em pânico. Você não pode contar para eles que fui eu quem disse. Por quê? Perguntei. Eles passariam a te tratar como me tratam? O silêncio dele foi resposta suficiente. Jaime largou o celular. Leonardo, eu entendo que você esteja com medo. Mas precisa entender, o que seus pais fazem é profundamente errado. Eles vêm abusando psicologicamente do Lucas a vida inteira, e manipularam você para ser parte disso. Os olhos de Leonardo se encheram de lágrimas. Eu sei. Me desculpa. Parte de mim queria odiá-lo. Em parte, eu odiava. Mas vê-lo finalmente encarar a verdade só me deixou triste, ele também tinha sido uma peça nesse jogo, apenas de outro jeito. E agora? Perguntei. Agora nós consertamos isso, disse Jaime, firme. Começando pela sua bolsa de estudos. Como? Questionou Leonardo. O pai já enviou as provas falsas. Jaime sorriu de lado. Eu tenho um amigo em Hampton, lembra? Diferente do seu pai, eu entendo de perícia digital. Aqueles documentos adulterados não resistem a uma análise séria. Pela primeira vez em dias, senti uma fagulha de esperança. E eu? Perguntou Leonardo em voz baixa.
Não posso voltar para casa fingindo que essa conversa nunca aconteceu. Eu e Jaime trocamos olhares. Apesar de tudo, ele ainda era meu irmão gêmeo. Você pode ficar comigo também, ofereceu Jaime. Tenho outro quarto sobrando. Leonardo pareceu genuinamente surpreso. Por que você me ajudaria depois do que fiz? Porque, ao contrário dos seus pais, eu não acredito em descartar filhos, respondeu Jaime simplesmente. Saímos do café com um plano provisório. Jaime entraria em contato com Hampton para contestar a acusação. Eu ficaria com ele indefinidamente. Leonardo voltaria para casa apenas para pegar algumas coisas. Inventar a desculpa de um projeto escolar na casa de um amigo e depois se juntar a nós naquela noite. Não tinha certeza se podia confiar nele totalmente, mas algo havia mudado. Pela primeira vez, estávamos do mesmo lado contra o jogo doentio dos nossos pais. De volta à casa de Jaime, ajudei a preparar o segundo quarto de hóspedes para o Leonardo enquanto Jaime fazia ligações. Não ouvi tudo, mas palavras como padrão de abuso emocional e documentação legal deixavam claro que ele não estava focando apenas na bolsa. Às 20 horas, recebi uma mensagem do Leonardo. O pai está me vigiando enquanto arrumo as malas. Parece desconfiado. Talvez me atrase. 1 hora se passou, depois outra. Às 23 horas, ele ainda não tinha chegado. Mandei mensagens, que eram entregues mas não lidas. Algo tá errado, disse para Jaime. Dê até de manhã, ele respondeu. Seus pais podem estar de olho nele depois do seu sumiço. Tentei dormir, mas a cada poucos minutos conferia o celular. Nada. Liguei por volta das 2 horas da manhã, foi direto para a caixa postal. Ao amanhecer, estava convencido, meus pais tinham descoberto nosso encontro. Precisamos ir atrás dele, insisti para Jaime durante o café. Se aparecermos na casa deles, pode piorar as coisas, ele ponderou. Ou o Leonardo pode estar em perigo por tentar me ajudar, rebati. Antes que ele respondesse, o celular de Jaime tocou. O visor fez seu semblante ficar sério. É a Hampton College. Prendi a respiração enquanto ele atendia. A conversa durou uns 10 minutos. Quando desligou, seu rosto estava elegível. E então, perguntei. A boa notícia é que meu amigo os convenceu a reexaminar a acusação. A ruim é que encontraram outra coisa. Meu estômago despencou. O quê? Outra inscrição para a mesma bolsa, usando seus dados, mas com redações e recomendações diferentes, enviada um dia antes do prazo final. Mas, eu só enviei uma, protestei. Exatamente, confirmou Jaime. Essa segunda era muito mais fraca e cheia de plágio. Foi feita para invalidar a sua de verdade. Meus pais, sussurrei. Não bastava me acusarem depois da conquista. Tinham tentado me sabotar antes mesmo da decisão. O timing é suspeito, concordou Jaime. Mas tem um detalhe, o envio foi feito de um IP ligado à sua escola, não à sua casa. Minha mente correu. Leonardo. Provavelmente usou a biblioteca da escola, assentiu Jaime. A boa notícia é que meu amigo agora está atento e documentando tudo. Eles vão avaliar sua aplicação original pelos próprios méritos. Eu deveria estar aliviado, mas só pensava, será que Leonardo havia mudado de lado contra eles? Seria por isso que não apareceu na noite anterior? Precisamos checar o Leonardo, insisti. Depois de alguma discussão, Jaime cedeu. Seguimos de carro até meu bairro. Meu coração acelerava, e se meus pais me vissem? E se chamassem a polícia acusando-me de invasão? Quando viramos na minha rua, notei algo estranho, um caminhão de mudanças parado na frente da minha casa. Que diabos, murmurei. Jaime reduziu a velocidade e estacionou a alguns metros. Ficamos observando enquanto homens carregavam caixas e móveis da minha antiga casa para o caminhão. Eles estão se mudando, perguntei incrédulo. Sem te avisar? Parece extremo, até para eles, comentou Jaime, franzindo a testa. Ficamos quase 1 hora assistindo. Vi minha mãe algumas vezes, apontando para objetos, coordenando os carregadores. Meu pai apareceu brevemente, levando pastas até o carro. Mas não vi sinal de Leonardo. Por fim, não aguentei. Vou até lá. Jaime segurou meu braço. Espera, Lucas, pensa bem. Eles estão literalmente se mudando sem me contar nada, gritei quase. E o Leonardo sem responder as mensagens? Algo está muito errado. Antes que Jaime me impedisse, saltei do carro e corri até a casa. Minha mãe me viu primeiro. Seu rosto passou por várias expressões rápidas, surpresa, raiva e algo que parecia medo. O que você está fazendo aqui? Sibilou, agarrando meu braço e me puxando para o lado da casa, longe dos carregadores. Onde está o Leonardo? Exigi. Isso não é da sua conta. Você não faz mais parte desta família. A crueldade casual ainda tinha o poder de ferir, mesmo depois de tudo que eu agora sabia. Então vocês estão simplesmente se mudando sem me avisar? Minha voz saiu embargada. Para onde eu deveria ir? Todas as minhas coisas estão lá dentro. Nós empacotamos apenas os itens essenciais, disse ela, com frieza. Jaime pode buscar o resto na semana que vem com nosso advogado. Onde está o Leonardo? Insisti. Algo passou rapidamente pelo rosto dela, uma hesitação.
Ele está ficando na casa de um amigo até nos estabelecermos na nova casa. Eu não acreditei nem por um segundo. Qual amigo? Isso não é da sua conta. Ela desviou o olhar por cima do meu ombro. Vejo que você conseguiu virar o Jaime contra nós. Sempre se fazendo de vítima. Jaime havia me seguido e agora estava a poucos passos de distância, de braços cruzados. Beatriz, precisamos conversar sobre o que você e Roberto fizeram, disse ele, firme. O rosto de minha mãe se enrijeceu. Não há nada a discutir. Lucas fez suas escolhas, como trabalhar duro e conseguir uma bolsa. Jaime mal conseguiu conter a raiva. Você quis dizer existir em uma casa que o minava sistematicamente e o abusava desde a infância? Minha mãe riu. Um riso seco, sem humor. Foi isso que ele te contou? O pobre Lucas, sempre incompreendido. Ele mencionou as substâncias que encontramos no quarto dele? Fiquei tão chocado que nem consegui falar por um instante. Que substâncias? Nunca usei nada na minha vida. A erva do diabo e cápsulas na sua gaveta, respondeu ela com suavidade venenosa. Foi o Leonardo que encontrou no mês passado. Estávamos tentando te ajudar, colocar você em tratamento discretamente. Mas aí você começou a se rebelar com essa bobagem de bolsa de estudos. Minha cabeça girava. Eles estavam inventando mentiras completas agora, criando uma versão inteiramente fictícia de mim. Jaime pousou a mão firme em meu ombro. Beatriz, isso foi longe demais. Sua voz era de aço. Temos documentação das falsas acusações de plágio. Sabemos da inscrição fraudulenta feita em nome do Lucas. E agora vocês estão abandonando o próprio filho de 17 anos e inventando histórias de drogas. A fachada confiante da minha mãe vacilou. Vocês não têm provas de nada. Na verdade, temos sim, retrucou Jaime. Mas agora minha preocupação é o Leonardo. Onde ele realmente está? Pela primeira vez, minha mãe pareceu incerta. Ele está bem. Só está, processando tudo. Quero falar com ele. Minha voz saiu carregada de urgência. Apenas 5 minutos. Isso não é possível agora. Foi nesse momento que meu pai apareceu no corredor. Ao me ver, seu rosto se distorceu de ódio. O que ele está fazendo aqui, Beatriz? Eu disse para você chamar a polícia se ele aparecesse. Roberto, começou Jaime, tentando manter a calma. Estamos tentando ter uma conversa civil sobre o que está acontecendo. Meu pai apontou o dedo para Jaime, furioso. Você. Sempre minando nossa autoridade, sempre defendendo Lucas. Pois agora ele é seu problema. Ele não é um problema, respondeu Jaime, sereno. É um jovem notável que merece muito mais do que vocês fizeram com ele. O rosto do meu pai ficou vermelho vivo. Saia da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Onde está o Leonardo? Perguntei de novo, recusando-me a ser intimidado. Sumiu. Gritou meu pai. Ele se foi para um lugar onde você não pode mais envenenar a mente dele contra nós. Um calafrio percorreu meu corpo. O que isso significa? Minha mãe agarrou o braço dele, alarmada. Roberto, não. Por um momento, ninguém falou. Ao fundo, os homens da mudança continuavam trabalhando, fingindo não notar o drama que se desenrolava. Matriculamos o Leonardo na Westfield Academy, disse minha mãe finalmente. Ele partiu ontem. Westfield Academy. O internato a 3 estados de distância, famoso por sua disciplina rígida. O lugar para onde pais mandavam filhos considerados problemáticos, para que fossem endireitados. Vocês o mandaram para um internato, porque ele conversou comigo. Minha voz mal acreditava no que dizia. Mandamos porque ele precisa de estrutura, rebateu meu pai. Longe da sua influência. Jaime puxou o celular do bolso. Vou ligar para o Leonardo agora mesmo. Os privilégios de telefone foram suspensos no primeiro mês, disse minha mãe com um sorriso frio. Política da escola para novos alunos. Eu mal podia acreditar no que ouvia. Eles tinham essencialmente aprisionado Leonardo só porque ele começava a se libertar do controle deles. Isso não vai ficar assim, disse Jaime, a voz gélida. Vocês tomaram decisões que terão sérias consequências legais. Esperem notícias do meu advogado. Ele me conduziu para longe dali, de volta ao carro. Eu estava atordoado demais para resistir. Eles mandaram o Leonardo embora, repetia sem parar, enquanto nos afastávamos. Por minha causa. Não, Lucas. Jaime corrigiu com firmeza. Eles mandaram Leonardo embora porque estão perdendo o controle da narrativa. Isso não é culpa sua. Nenhuma parte disso é.
De volta à casa do Jaime, traçamos um plano. Ele contatou uma amiga advogada, Susana, especialista em direito de família. Escrevi tudo o que lembrava do tratamento que recebi dos meus pais ao longo dos anos, sabotagens, favoritismo, manipulação emocional. Pesquisamos juntos a Westfield Academy. Eles têm política de nenhum contato externo nos primeiros 30 dias, li no site. É para ajudar o aluno a se desvincular de influências negativas e se comprometer com o programa. Conveniente para os seus pais, murmurou Jaime. Mas deve haver exceções em casos de emergência familiar. Tecnicamente, não é uma emergência, apontei. Não de um jeito que possamos explicar para a administração. Talvez não diretamente, admitiu ele. Mas existem outras abordagens. Naquela semana, as coisas avançaram rápido. O Hampton College reinstalou oficialmente minha bolsa, depois de revisar as provas de adulteração. Susana me ajudou a entrar com pedido de emancipação legal, já que meus pais haviam me abandonado de fato. E, para minha surpresa, vários professores apareceram com registros de interferências dos meus pais na minha vida escolar. A professora de Química, senhorita Rivera, tinha documentado cada vez que meus pais pediram para minhas notas serem rebaixadas ou reclamaram de eu me exibir em sala. O técnico de debate mostrou e-mails deles pedindo que eu tivesse papéis menores, para não ofuscar o Leonardo. Foi doloroso e ao mesmo tempo validante, a sabotagem tinha sido sistemática, e muitos tinham percebido algo estranho, mas se sentiram impotentes para agir. Enquanto isso, Jaime tentou contato com Leonardo. A escola não permitia que eu falasse com ele, mas Jaime conseguiu conversar com um conselheiro, expressando preocupação sobre a matrícula repentina. 2 semanas depois, tivemos um avanço. Uma carta chegou para mim. A caligrafia no envelope era inconfundivelmente do Leonardo, embora o endereço remetente fosse desconhecido. Dentro, apenas uma folha de caderno. Lucas, estou bem. Não se preocupe. A escola monitora toda a comunicação, mas meu colega de quarto, Daniel, está enviando isso pela prima dele que mora aqui perto. Nossos pais disseram à escola que você me abusava quando éramos crianças. Mentira total. Eles têm medo de que a gente converse. Os professores aqui são legais, só que bem rígidos. Estou bolando um plano. Confie em mim desta vez. L. Li a carta 3 vezes, sentindo o alívio me inundar. Leonardo estava seguro. Não livre, mas seguro. E ainda estava do meu lado. Jaime leu, assentiu com firmeza. Isso muda tudo. Se Leonardo está disposto a contrariar a versão deles, deixa de ser a palavra deles contra só a sua. Agora somos 2 contra a narrativa deles. Exatamente, completei. E com a documentação dos professores, temos ainda mais força. Jaime esboçou um sorriso sombrio. Seus pais cometeram um grande erro. Naquela noite, dormi melhor do que em semanas. Pela primeira vez, não estava apenas reagindo à crueldade deles. Eu estava lutando de volta. E não estava sozinho. O que eu não sabia era que meus pais também estavam se movimentando, e não largariam o controle sem uma última e desesperada tentativa de destruir a verdade, e a mim junto com ela. Na manhã seguinte, acordei com Jaime me sacudindo, aflito. Lucas, acorde. Temos um problema. Esfreguei os olhos e peguei o celular. 6h47, cedo demais para boas notícias. O que foi? Murmurei. Jaime me entregou o notebook. Na tela, um e-mail de Susana. Meu estômago afundou conforme lia. Eles estão pedindo uma ordem de restrição contra você. Com que justificativa? Seus pais alegam que você os tem assediado, feito ameaças e que temem pela segurança deles. Sentei-me na cama, desperto de repente. Isso é mentira descarada. Não tive contato com eles desde aquele dia na casa. Eu sei. Jaime assentiu. Susana acha que é um movimento preventivo. Eles querem te afastar legalmente e controlar a narrativa antes de conseguirmos avançar com o Leonardo ou com a bolsa. Afundei de volta no travesseiro. Quando achei que não podia piorar. Também estão alegando que eu tenho lavado seu cérebro, acrescentou Jaime, a voz carregada de tensão. Insinuando que tenho um interesse impróprio em te colocar contra eles.
A raiva me subiu em ondas. Jaime sempre foi apenas apoio e proteção, enquanto meus pais eram os verdadeiros manipuladores. E o que fazemos agora? Susana já está cuidando. Temos provas, documentação. As acusações não se sustentam. Mas precisamos ser inteligentes. Zero contato com seus pais. Documentar tudo. E acelerar o plano com Leonardo. Durante o café, elaboramos a estratégia. A audiência da ordem de restrição seria na semana seguinte. Se aprovada, eu não poderia contatá-los nem chegar perto da nova casa, exatamente o que eles queriam, me isolar ainda mais, e controlar o que Leonardo saberia. Precisamos do depoimento oficial do Leonardo, disse Jaime. A carta ajuda, mas precisamos de mais. Mas como? Não podemos falar diretamente com ele na escola. Jaime sorriu de leve. Lembra do primo do Daniel, que contrabandeou a carta? Acho que é hora de enviar uma resposta. Redigimos uma mensagem cuidadosa para o Leonardo, explicando a situação e perguntando se ele estaria disposto a fornecer um depoimento assinado sobre o comportamento dos nossos pais. Nada que comprometesse a escola, não queríamos colocar ele em risco. Você não faz mais parte desta família. A crueldade casual ainda tinha o poder de ferir, mesmo depois de tudo que eu agora sabia. Então vocês estão simplesmente se mudando sem me avisar? Minha voz saiu embargada. Para onde eu deveria ir? Todas as minhas coisas estão lá dentro. Nós empacotamos apenas os itens essenciais, disse ela, com frieza. Jaime pode buscar o resto na semana que vem com nosso advogado. Onde está o Leonardo? Insisti. Algo passou rapidamente pelo rosto dela, uma hesitação. Ele está ficando na casa de um amigo até nos estabelecermos na nova casa. Eu não acreditei nem por um segundo. Qual amigo? Isso não é da sua conta. Ela desviou o olhar por cima do meu ombro. Vejo que você conseguiu virar o Jaime contra nós. Sempre se fazendo de vítima. Jaime havia me seguido e agora estava a poucos passos de distância, de braços cruzados. Beatriz, precisamos conversar sobre o que você e Roberto fizeram, disse ele, firme. O rosto de minha mãe se enrijeceu. Não há nada a discutir. Lucas fez suas escolhas, como trabalhar duro e conseguir uma bolsa. Jaime mal conseguiu conter a raiva. Você quis dizer existir em uma casa que o minava sistematicamente e o abusava desde a infância? Minha mãe riu. Um riso seco, sem humor. Foi isso que ele te contou? O pobre Lucas, sempre incompreendido. Ele mencionou as substâncias que encontramos no quarto dele? Fiquei tão chocado que nem consegui falar por um instante. Que substâncias? Nunca usei nada na minha vida. A erva do diabo e cápsulas na sua gaveta, respondeu ela com suavidade venenosa. Foi o Leonardo que encontrou no mês passado. Estávamos tentando te ajudar, colocar você em tratamento discretamente. Mas aí você começou a se rebelar com essa bobagem de bolsa de estudos. Minha cabeça girava. Eles estavam inventando mentiras completas agora, criando uma versão inteiramente fictícia de mim. Jaime pousou a mão firme em meu ombro. Beatriz, isso foi longe demais. Sua voz era de aço. Temos documentação das falsas acusações de plágio. Sabemos da inscrição fraudulenta feita em nome do Lucas. E agora vocês estão abandonando o próprio filho de 17 anos e inventando histórias de drogas. A fachada confiante da minha mãe vacilou. Vocês não têm provas de nada. Na verdade, temos sim, retrucou Jaime. Mas agora minha preocupação é o Leonardo. Onde ele realmente está? Pela primeira vez, minha mãe pareceu incerta. Ele está bem. Só está, processando tudo. Quero falar com ele. Minha voz saiu carregada de urgência. Apenas 5 minutos. Isso não é possível agora. Foi nesse momento que meu pai apareceu no corredor. Ao me ver, seu rosto se distorceu de ódio. O que ele está fazendo aqui, Beatriz? Eu disse para você chamar a polícia se ele aparecesse. Roberto, começou Jaime, tentando manter a calma. Estamos tentando ter uma conversa civil sobre o que está acontecendo. Meu pai apontou o dedo para Jaime, furioso. Você. Sempre minando nossa autoridade, sempre defendendo Lucas. Pois agora ele é seu problema. Ele não é um problema, respondeu Jaime, sereno. É um jovem notável que merece muito mais do que vocês fizeram com ele. O rosto do meu pai ficou vermelho vivo. Saia da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Onde está o Leonardo? Perguntei de novo, recusando-me a ser intimidado. Sumiu. Gritou meu pai. Ele se foi para o lugar onde você não pode mais envenenar a mente dele contra nós. Um calafrio percorreu meu corpo. O que isso significa? Minha mãe agarrou o braço dele, alarmada. Roberto, não. Por um momento, ninguém falou. Ao fundo, os homens da mudança continuavam trabalhando, fingindo não notar o drama que se desenrolava. Matriculamos o Leonardo na Westfield Academy, disse minha mãe finalmente. Ele partiu ontem. Westfield Academy. O internato a 3 estados de distância, famoso por sua disciplina rígida. O lugar para onde pais mandavam filhos considerados problemáticos, para que fossem endireitados.
Vocês o mandaram para um internato, porque ele conversou comigo. Minha voz mal acreditava no que dizia. Mandamos porque ele precisa de estrutura, rebateu meu pai. Longe da sua influência. Jaime puxou o celular do bolso. Vou ligar para o Leonardo agora mesmo. Os privilégios de telefone foram suspensos no primeiro mês, disse minha mãe com um sorriso frio. Política da escola para novos alunos. Eu mal podia acreditar no que ouvia. Eles tinham essencialmente aprisionado Leonardo só porque ele começava a se libertar do controle deles. Isso não vai ficar assim, disse Jaime, a voz gélida. Vocês tomaram decisões que terão sérias consequências legais. Esperem notícias do meu advogado. Ele me conduziu para longe dali, de volta ao carro. Eu estava atordoado demais para resistir. Eles mandaram o Leonardo embora, repetia sem parar, enquanto nos afastávamos. Por minha causa. Não, Lucas. Jaime corrigiu com firmeza. Eles mandaram Leonardo embora porque estão perdendo o controle da narrativa. Isso não é culpa sua. Nenhuma parte disso é. De volta à casa do Jaime, traçamos um plano. Ele contatou uma amiga advogada, Susana, especialista em direito de família. Escrevi tudo o que lembrava do tratamento que recebi dos meus pais ao longo dos anos, sabotagens, favoritismo, manipulação emocional. Pesquisamos juntos a Westfield Academy. Eles têm política de nenhum contato externo nos primeiros 30 dias, li no site. É para ajudar o aluno a se desvincular de influências negativas e se comprometer com o programa. Conveniente para os seus pais, murmurou Jaime. Mas deve haver exceções em casos de emergência familiar. Tecnicamente, não é uma emergência, apontei. Não de um jeito que possamos explicar para a administração. Talvez não diretamente, admitiu ele. Mas existem outras abordagens. Naquela semana, as coisas avançaram rápido. O Hampton College reinstalou oficialmente minha bolsa, depois de revisar as provas de adulteração. Susana me ajudou a entrar com pedido de emancipação legal, já que meus pais haviam me abandonado de fato. E, para minha surpresa, vários professores apareceram com registros de interferências dos meus pais na minha vida escolar. A professora de Química, senhorita Rivera, tinha documentado cada vez que meus pais pediram para minhas notas serem rebaixadas ou reclamaram de eu me exibir em sala. O técnico de debate mostrou e-mails deles pedindo que eu tivesse papéis menores, para não ofuscar o Leonardo. Foi doloroso e ao mesmo tempo validante, a sabotagem tinha sido sistemática, e muitos tinham percebido algo estranho, mas se sentiram impotentes para agir. Enquanto isso, Jaime tentou contato com Leonardo. A escola não permitia que eu falasse com ele, mas Jaime conseguiu conversar com um conselheiro, expressando preocupação sobre a matrícula repentina. 2 semanas depois, tivemos um avanço. Uma carta chegou para mim. A caligrafia no envelope era inconfundivelmente do Leonardo, embora o endereço remetente fosse desconhecido. Dentro, apenas uma folha de caderno. Lucas, estou bem. Não se preocupe. A escola monitora toda a comunicação, mas meu colega de quarto, Daniel, está enviando isso pela prima dele que mora aqui perto. Nossos pais disseram à escola que você me abusava quando éramos crianças. Mentira total. Eles têm medo de que a gente converse. Os professores aqui são legais, só que bem rígidos. Estou bolando um plano. Confie em mim desta vez. L. Li a carta 3 vezes, sentindo o alívio me inundar. Leonardo estava seguro. Não livre, mas seguro. E ainda estava do meu lado. Jaime leu, assentiu com firmeza. Isso muda tudo. Se Leonardo está disposto a contrariar a versão deles, deixa de ser a palavra deles contra só a sua. Agora somos 2 contra a narrativa deles. Exatamente, completei. E com a documentação dos professores, temos ainda mais força. Jaime esboçou um sorriso sombrio. Seus pais cometeram um grande erro. Naquela noite, dormi melhor do que em semanas. Pela primeira vez, não estava apenas reagindo à crueldade deles. Eu estava lutando de volta. E não estava sozinho. O que eu não sabia era que meus pais também estavam se movimentando, e não largariam o controle sem uma última e desesperada tentativa de destruir a verdade, e a mim junto com ela. Na manhã seguinte, acordei com Jaime me sacudindo, aflito. Lucas, acorde. Temos um problema. Esfreguei os olhos e peguei o celular. 6h47, cedo demais para boas notícias. O que foi? Murmurei. Jaime me entregou o notebook. Na tela, um e-mail de Susana. Meu estômago afundou conforme lia. Eles estão pedindo uma ordem de restrição contra você. Com que justificativa? Seus pais alegam que você os tem assediado, feito ameaças e que temem pela segurança deles. Sentei-me na cama, desperto de repente. Isso é mentira descarada. Não tive contato com eles desde aquele dia na casa. Eu sei. Jaime assentiu. Susana acha que é um movimento preventivo. Eles querem te afastar legalmente e controlar a narrativa antes de conseguirmos avançar com o Leonardo ou com a bolsa. Afundei de volta no travesseiro. Quando achei que não podia piorar. Também estão alegando que eu tenho lavado seu cérebro, acrescentou Jaime, a voz carregada de tensão. Insinuando que tenho um interesse impróprio em te colocar contra eles. A raiva me subiu em ondas.
Jaime sempre foi apenas apoio e proteção, enquanto meus pais eram os verdadeiros manipuladores. E o que fazemos agora? Susana já está cuidando. Temos provas, documentação. As acusações não se sustentam. Mas precisamos ser inteligentes. Zero contato com seus pais. Documentar tudo. E acelerar o plano com Leonardo. Durante o café, elaboramos a estratégia. A audiência da ordem de restrição seria na semana seguinte. Se aprovada, eu não poderia contatá-los nem chegar perto da nova casa, exatamente o que eles queriam, me isolar ainda mais, e controlar o que Leonardo saberia. Precisamos do depoimento oficial do Leonardo, disse Jaime. A carta ajuda, mas precisamos de mais. Mas como? Não podemos falar diretamente com ele na escola. Jaime sorriu de leve. Lembra do primo do Daniel, que contrabandeou a carta? Acho que é hora de enviar uma resposta. Redigimos uma mensagem cuidadosa para o Leonardo, explicando a situação e perguntando se ele estaria disposto a fornecer um depoimento assinado sobre o comportamento dos nossos pais. Nada que comprometesse a escola, não queríamos colocar ele em risco. Enquanto eu ouvia aquelas gravações, cada palavra parecia cortar mais fundo do que a anterior. Era como se, de repente, todas as peças de um quebra-cabeça sombrio se encaixassem diante dos meus olhos. Durante anos eu havia carregado a culpa, acreditando que minhas falhas pessoais justificavam as derrotas que sofria. Agora, estava claro, não eram fracassos meus, mas armadilhas cuidadosamente arquitetadas pelos dois que deveriam ter me protegido. Jaime permaneceu em silêncio por um longo tempo, encarando a tela com uma mistura de fúria e tristeza. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas firme. Lucas, isso é mais do que prova. Isso é um dossiê inteiro sobre anos de manipulação. Olhei para Daniel, que permanecia inquieto, como se carregasse também um peso por estar ali. Sua expressão mostrava que ele entendia a gravidade do que trazia. Leonardo sempre teve medo de ser rejeitado se contasse, explicou. Ele queria acreditar que, se fosse o filho perfeito, ainda poderia manter o carinho deles. Só percebeu tarde demais que esse carinho era condicional. Senti uma pontada de dor e compaixão pelo meu irmão gêmeo. Por mais que ele tivesse sido colocado contra mim tantas vezes, estava claro que também era vítima, aprisionado num papel que não escolhera. Jaime tomou as rédeas. Anotava, organizava os arquivos e já pensava em como montar a estratégia jurídica. Isso muda completamente o jogo, declarou. Mas precisamos ser inteligentes. Não podemos apenas nos defender da ordem de restrição, temos que contra-atacar. Naquela noite, Susana juntou-se a nós. Espalhamos documentos pela mesa, construindo um plano que, além da simples defesa, pediríamos minha emancipação completa, fundamentada em provas irrefutáveis de abuso emocional prolongado. Susana também levantou a possibilidade de solicitar ao juiz um contato oficial e regular com Leonardo, mesmo contra a vontade dos nossos pais, baseado no direito de convivência entre irmãos. Era a primeira vez que eu via uma luz concreta no fim daquele túnel sufocante. Quando o dia da audiência chegou, meu coração parecia explodir dentro do peito. Encarar meus pais naquele tribunal foi como revisitar todos os anos de dor comprimidos em uma única manhã. Eles estavam impecavelmente preparados, minha mãe com ares de vítima aflita, meu pai rígido e austero, e ao lado deles um advogado caro, especialista em construir narrativas convincentes. A acusação deles foi uma farsa cuidadosamente montada. Falaram de problemas de comportamento inexistentes, inventaram ameaças e até apresentaram uma pequena embalagem de maconha como prova de que eu era perigoso. Foi nauseante ouvir tantas mentiras sendo ditas com tamanha naturalidade. Mas quando Susana se levantou, a maré virou. Sua calma era desconcertante, quase cirúrgica. Uma a uma, ela desconstruiu as acusações, apresentou e-mails que mostravam a sabotagem da minha bolsa de estudos, trouxe o depoimento escrito de Daniel sobre a verdadeira situação de Leonardo e, finalmente, exibiu os registros do pendrive. As gravações ecoaram pela sala como um martelo batendo na madeira. Vi minha mãe empalidecer, enquanto meu pai, pela primeira vez, parecia perder o controle. O silêncio que se seguiu ao fim das provas foi denso. O juiz, um homem com décadas de experiência, demorou a falar. Quando fez, suas palavras pesaram mais do que qualquer argumento. Reconheceu oficialmente que aquilo não era um caso de um adolescente problemático, mas sim de pais que haviam arquitetado anos de abuso psicológico contra o próprio filho. Negou a ordem de restrição, concedeu minha emancipação temporária, com grandes chances de se tornar permanente, e ordenou que Leonardo tivesse direito a contato livre comigo a partir daquele momento. Foi como se uma corrente invisível tivesse se partido. Pela primeira vez, não éramos apenas duas vozes clamando contra um sistema familiar doente, a verdade estava registrada, reconhecida e protegida pela lei. 3 meses se passaram desde então. Hoje, moro com Jaime, que se tornou mais família para mim do que meus pais biológicos jamais foram. Hampton College confirmou minha matrícula integral com a bolsa restabelecida. Leonardo optou por terminar o semestre em Westfield Academy, onde encontrou uma rotina estruturada que, pela primeira vez, lhe permite crescer sem manipulações. Conversamos quase todos os dias por videochamada, reconstruindo um vínculo que nossos pais tentaram destruir. Quanto a eles, seguiram com seus planos de mudança, apresentando-se aos novos vizinhos como pais de um único filho em colégio interno. Susana me disse que negar a própria crueldade é comum em pessoas incapazes de enfrentar seus abusos.
Talvez seja verdade. Eu ainda carrego inseguranças, cicatrizes invisíveis de anos ouvindo que não era bom o suficiente. Mas agora sei, não preciso mais mendigar amor onde nunca houve. Dias atrás, Leonardo me disse algo que ecoou dentro de mim. Sabe o que é estranho? Eu sempre achei que ser o filho favorito era uma bênção. Mas, na verdade, era só uma prisão diferente. Ele tinha razão. Fomos ambos vítimas, presos em papéis que nossos pais escreveram para nós. A diferença é que, agora, temos a liberdade de escrever nossa própria história. E, desta vez, não há troféu em disputa, porque nunca houve prêmio que valesse a dor de ser dividido contra quem você mais deveria amar. E aí, o que você faria nessa situação? Comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever para não perder as próximas histórias. Cada inscrição de vocês ajuda demais o canal a crescer. Obrigado por assistir e até a próxima!